Tema de hoje: entenda os sonhos mais comuns e estranhos que os povos ao longo de sua história experimentaram. Observe comigo. Podemos falar de sonhos universais que experimentam quedas, perseguições, experiência de nudez. Todas essas expressões apresentam significados psicológicos compartilhados. Que tal um mergulho nessa simbologia? Estamos a falar de uma linguagem universal dos sonhos. Existe uma conexão entre os seres humanos quando estamos a falar de ansiedades compartilhadas. Freud e Jung já diziam da nudez pública. Simboliza vulnerabilidade social e medo de sermos desmascarados. Vamos mergulhar nessas águas. Por outro lado, vamos contar também com o olhar da neurociência. Ela ajuda a desmistificar fenômenos físicos. Estamos a falar da paralisia do sono. Na experiência do sono e do sonho, nós podemos transformar superstições em compreensão do nosso cérebro. Venham comigo e observem. Nós experimentamos no sono e no sonho cenários estranhos. Esses cenários estranhos nos ajudam, de fato, em nosso autoconhecimento, nos ajudam, de fato, na nossa estabilidade emocional, nos ajudam, de fato, no arquivo da nossa memória. Você concorda? Vamos observar alguns padrões oníricos para compreender o sono e o sonho. Não podemos e não se sinta isolado em suas estranhezas. Não se sinta isolado em suas estranhezas, em suas simbologias. Trata-se de uma rede de aprendizado humano e ancestral. Que tal um mergulho? Que tal um mergulho nesse teatro do absurdo noturno? Vamos aprender a decifrar mensagens, essa linguagem simbólica, juntos. Venham comigo. Comecemos pelo nosso áudio. Quem nunca, né? Acordar no meio da noite, coração a mil, depois de um sonho super bizarro. Aquela queda infinita ou ser perseguido por sei lá o quê. Hoje a gente vai mergulhar no material do João Barros sobre os sonhos típicos. A ideia é entender por que todo mundo, em qualquer lugar do mundo, sonha com as mesmas coisas e o que isso diz sobre, sei lá, nossas ansiedades. Exatamente. O ponto de partida é bem freudiano, né? Aquela ideia de que os sonhos são o caminho para o nosso inconsciente. E o material mostra como certos temas são universais, quase como fósseis psíquicos que todo mundo carrega. E aí entra o Jung, imagino, com a ideia do inconsciente coletivo, certo? Isso, aquele reservatório de imagens, de medos que a gente compartilha como espécie. O exemplo mais clássico disso, eu acho, é o sonho de estar nu em público. Todo mundo já ouviu falar desse. Sim, e o mais fascinante ali não é a nudez em si, mas o que ela simboliza. Jung diria que é uma quebra da persona. A máscara social que a gente usa. Exato. A máscara que a gente constrói para o mundo. O sonho só expõe aquele medo profundo de sermos vistos como realmente somos. O medo de alguém apontar e dizer, você é uma fraude. Basicamente isso. É sobre a vulnerabilidade, o medo de não corresponder às expectativas. Entendi. É mais sobre ser desmascarado do que sobre vergonha. Mas e quando o medo é mais físico? Tipo o sonho da queda? A lógica é parecida. A lógica se complementa. O material do Barros traz duas visões bem interessantes. Uma é mais filosófica, que liga o sonho à insegurança ontológica. Que seria a sensação de perder o chão na vida real. Isso. De faltar estabilidade, segurança. Mas tem a outra visão, a da neurociência, que é o abalo hipnagógico. Ah, já ouvi falar disso. Quando a gente está pegando no sono, os músculos relaxam muito rápido.
Às vezes o cérebro interpreta isso errado, como uma queda de verdade. E aí cria a imagem para justificar o susto, o espasmo. Nossa, que incrível! Então o cérebro sente o corpo relaxar, pensa, estamos caindo, e cria a história toda. Exatamente. A biologia usa o nosso repertório de medos para dar sentido a uma reação física. Falando em medos, isso me leva direto para aquele sonho de ser perseguido, que é outro clássico. Pois é, e a análise mais pragmática, assim, sugere que o perseguidor somos nós mesmos. Como assim? É uma parte nossa que a gente não quer encarar, sabe? Uma responsabilidade, um hábito ruim, um talento que a gente tem medo de explorar. Entendi. O sonho te força a perguntar do que eu tô fugindo, mas que continua no meu ritmo. Exatamente, essa é a provocação. Mas precisa ser algo negativo. Não pode ser, sei lá, uma ambição muito grande, um potencial que assusta. Pode, com certeza. A perseguição pode ser por algo que a gente teme e ao mesmo tempo deseja. Uma grande mudança, o sucesso, o sonho não julga. Ele só mostra que a gente está correndo de algo que nos transformaria. É impressionante como a mente cria símbolos tão viscerais. O que me lembra do mais bizarro de todos, para mim, sonhar que os dentes estão caindo. Ah, esse é terrível. A sensação é horrível. E aqui, a conexão entre corpo e psique é muito clara. A psicanálise sugere que perder os dentes tem a ver com perda de poder. De potência, de conseguir se comunicar. Isso. É quase uma castração simbólica. O corpo empresta uma sensação física muito primária para representar uma dor que é totalmente emocional. Então, quanto mais esquisito o sonho, Mais urgente é o recado que a mente está tentando passar. no fim, então, a gente está sonhando com as mesmas coisas, só que com roteiros diferentes. A ideia de empatia universal que o material cita faz muito mais sentido agora. Saber que esses medos são compartilhados já alivia um pouco. Com certeza. Tem até a teoria da simulação de ameaça social, que sugere que esses sonhos são tipo um treinamento. Um treinamento para a vida real. Para situações de julgamento, de vulnerabilidade. Não é só um ruído aleatório do cérebro. É uma linguagem simbólica, um mapa para áreas que a gente ainda não explorou na nossa personalidade. Um mapa para nossas maiores transformações, como você disse. Isso. E o material do Barros termina com uma provocação muito boa. Qual? Se a nossa mente consegue criar cenários tão complexos, tão bizarros, todas as noites, quase sem esforço, do que ela não seria capaz se a gente aprendesse a usar essas mesmas ferramentas estando totalmente consciente? Vamos dar mais um passo, as lâminas, os pensamentos, as ideias para nossas conexões, nossas descobertas. O teatro do absurdo, uma linguagem universal. Seus sonhos mais estranhos são fósseis, verdadeiros fósseis psíquicos, compartilhados por toda a humanidade. Freud chamava esses padrões de sonhos típicos. O estranho é apenas a ansiedade humana traduzida em metáforas visuais. Vamos em frente. O abalo hipnagógico. Por que caímos? A filosofia diz de uma insegurança ontológica, a perda do solo firme na existência. A biologia dirá: o cérebro interpreta o relaxamento muscular súbito como uma ameaça. Para proteger você, ele cria uma imagem de queda. Concluindo, somos máquinas biológicas que contam histórias para justificar espasmos nervosos. Vamos em frente. O erro de processamento, paralisia do sono. Nós temos um fenômeno, a mente desperta, mas os músculos continuam dormindo. Uma desincronia química acontece. O mito, a sensação de uma presença estranha ou monstro no quarto. Qual é a verdade? Não é sobrenatural. É um bug neuroquímico. É um erro neuroquímico. A informação correta é o escudo contra o medo irracional. Pense nisso. A nudez é a máscara social, o símbolo sonhar que está nu não é sobre a falta de roupa, é sobre vulnerabilidade. O arquétipo, a persona, a máscara que usamos para a sociedade é uma, e no sonho estamos sem máscaras. O medo é o pavor de ser desmascarado como uma fraude.
a tal da síndrome do impostor. Dentes caindo, silêncio da impotência. A interpretação ligada à castração simbólica freudiana, a perda da eficácia. O significado, o corpo físico empresta suas sensações para representar dores morais. O que podemos pensar? Onde você perdeu sua voz na vida desperta? Pense nisso. A perseguição é a sombra? Quem corre? Você que está correndo. Quem persegue? É uma parte de você mesmo que você rejeita, a sombra que corre atrás de você. E a lição que aprendemos com isso: o que você tenta deixar para trás corre na mesma velocidade com você. A solução não é fugir, mas integrar. Olha a imagem da sombra como ela é significativa. A arquitetura interna, a mansão da mente. Então nós temos uma poética do espaço, a casa é uma metáfora da personalidade, Bachelard. O mapa, cômodos estranhos, representam áreas inexploradas ou talentos ocultos. E nós temos muitas áreas inexploradas. A sombra. O que a gente conclui? Atualmente, você vive em apenas um quarto da mansão que é a sua mente. Você pode ampliar o teu espaço, expandir a sua experiência, a sua mente, a sua criatividade. Schopenhauer, o sonho é uma vida para cada um, mas o mundo desperto é uma vida para todos. Poético. Nos sonhos típicos, essa barreira não existe. Do lado de cá, seus medos mais íntimos são compartilhados por reis e plebeus. A simulação de ameaça é um treino coletivo. Você não está louco, você é humano. Observe a empatia por meio do absurdo. Interessante. O decodificador de símbolos, queda, a ideia de insegurança ontológica, abalo hipnagógico, a paralisia, a ideia de sincronia cerebral, medo irracional, a nudez, a persona, medo de ser desmascarado, dentes, perda de poder, falha na comunicação e perseguição, a sombra, a autocobrança, casas estranhas, um potencial inexplorado. Desperte para a lógica do absurdo. O estranho é apenas a verdade vestida de fantasia. Não ignore o cinema noturno, seus sonhos. Use seus sonhos como mapas preciosos para suas maiores transformações. Maravilha, vamos fechar a nossa reflexão. Venham comigo e vamos fechar a reflexão. Entenda os sonhos mais comuns e estranhos. A tese, o estranho nos sonhos não é aleatório, é uma linguagem universal. Estamos a falar de fósseis psíquicos, que utiliza sensações físicas para comunicar conflitos existenciais compartilhados por toda a humanidade. O teatro do absurdo, decifrar mapas da alma. Você deve parar de ver o sonho como um filme bizarro, começar a ver o sonho como um termômetro de estabilidade, de busca de estabilidade. Veja alguns eixos. O eixo da vulnerabilidade, nudez e persona. Sonhar com nudez não é sobre exposição física, sobre sexualidade, mas sobre a fragilidade das nossas máscaras sociais. Jung define a persona como o papel que desempenhamos no mundo. A nudez onírica do sono, do sonho, surge quando sentimos medo de sermos desmascarados em nossas falhas. É um treinamento para a simulação de uma ameaça real, social. Aprender a identificar onde você está sendo inautêntico. Um outro eixo, o da queda, insegurança ontológica e biologia. A sensação de queda funde um erro de processamento cerebral com o sentimento de perda de controle na vida. Interessante. A neurociência explica o abalo hipnagógico, o choque muscular. A filosofia de Schopenhauer e acadêmico explicam a insegurança ontológica, falta de solo. O cérebro cria a imagem de queda para justificar um relaxamento muscular ou um estresse existencial. Pense. Diferenciar o susto biológico do alerta emocional. Interessante.
o eixo da perseguição, o confronto com a sombra. O agressor que te persegue é quase sempre uma parte de você que você recusa integrar. Em psicanálise, o perseguidor representa as partes do self exiladas. Do ponto de vista da espiritualidade, pode ser visto como um encontro kármico, mas na prática é a sombra de Jung pedindo passagem. O que você foge no sonho, você nega na vida. Pare de correr e comece a iniciar uma integração. Bom conselho. O eixo da perda do espaço e dentes labirintos, vamos para o fechamento. Perdas físicas no sonho, por exemplo, dentes e lugares desconhecidos simbolizam perda de poder e áreas inexploradas da mente. Freud associa dentes caindo à castração simbólica, perda de eficácia e poder. Bachelard fala da poética do espaço. Casas estranhas são cômodos de sua personalidade que você ainda não visitou. Na prática, aprenda a usar o cenário onírico como um mapa de autodescoberta. Interessante, fechando, empoderamento pela empatia universal. Ao consumir o vídeo tema, entenda, você não está sozinho nessa loucura, na sua loucura. Os sonhos estranhos são o que nos une como espécie. A falta de conhecimento sobre esses padrões cria medo. O conhecimento cria empatia universal e autodomínio. Meus caríssimos, paramos por aqui. Visitem e façam novas descobertas. Andem pelos cômodos que vocês ainda não conhecem. Até nos vermos.